Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8, o nosso tema é a cura de Enéas e a ressurreição de Tábita. Nós vamos ver hoje nessa lição, através de Pedro, Deus curou Enéas e através de Pedro teve a ressurreição de Tábita, Dorcas. O nosso texto do dia, que está em Atos, capítulo 9, versículo de número 40, diz assim: Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Estavam ali as pessoas todas preocupadas, as pessoas sentidas, mas o servo de Deus, cheio do poder de Deus, entrou naquela casa e através dele foi feito o milagre. Irmãos, ninguém tem poder de fazer milagres. Nós somos apenas instrumentos de Deus para que o milagre possa se realizar. Pedro, Paulo, João, homens de Deus que fizeram milagres, não foram eles, mas sim o Espírito Santo que através deles fez o milagre. O único que fazia milagre por si, que tinha todo o poder, era o próprio Cristo, o Senhor Jesus. Os outros, todos profetas, através deles, são apenas instrumentos de Deus para que pudesse realizar o milagre. A nossa síntese: Pedro, na unção do Espírito Santo, foi usado por Deus para curar um paralítico e ressuscitar uma mulher. Esses milagres fizeram com que muitos crescem no Senhor Jesus. Uma forma de, às vezes, as pessoas creem, verem realmente a diferença, é o milagre. Irmãos, nós vemos que, claro, o milagre evidencia acerca do poder de Deus, acerca da graça de Deus. Através dos milagres, pessoas puderam ver a glória de Deus. Mas nem foi sempre assim. Não era que todo dia era feito milagre para que a pessoa pudesse crer em Jesus. Mas ao primeiro momento a pessoa viu o milagre e creu realmente esse Deus, esse Jesus ao qual esses homens estão pregando, ele é diferente. Através dele é realizado o milagre. E aí creram, ouviram a palavra acerca da ressurreição, ouviram várias questões acerca de Jesus. No nosso texto bíblico, que vai relatar esses dois milagres, Atos capítulo 9, versículo 32 ao 43 diz assim: E aconteceu o que? Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Então ali nós vemos que através de Pedro, Deus realizou um milagre na vida de Enéas. E o 39: E levantando-se Pedro, foi com eles, quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aqui nós vemos um outro milagre: a ressurreição dessa mulher, Tábita, Dorcas, que era uma mulher piedosa. A casa estava cheia de pessoas ali pranteando por ela. Mas o servo de Deus, cheio do poder de Deus, através dele foi ali e realizou este milagre. A nossa introdução: como é maravilhoso ver um homem ou uma mulher sendo usada pelo Senhor para mudar situações adversas e glorificar o nome de Jesus. Irmãos, duas situações aqui, gostei muito acerca da introdução. O que é? Usada pelo Senhor, não usando o Senhor. O Senhor é que nos usa e não é nós que usamos o nome dele. Nós não podemos usar o nome dele. É através de nós, né, que o Espírito Santo ele faz maravilhas. Só que através de nós somos apenas instrumentos de Deus. Não é nós que usamos o Senhor para fazer as coisas, não. É o Senhor que nos usa para realizar. Então, um homem cheio do Espírito Santo, assim como Pedro, os discípulos, naquele momento, Deus, o Espírito Santo, realizou muitos milagres, muitas maravilhas. E ainda hoje nós vemos homens cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Não é com enganação, nem com movimento. Não, é cheio do Espírito Santo, onde a palavra é pregada com unção, onde há arrependimento, onde há uma conversão. Aí nós vemos a diferença. No nosso tópico 1, a cura de Enéas, uma cidade chamada Lida. Esta era uma cidade da tribo de Benjamim, na planície de Saron, quase na fronteira com Judá, que foi reocupada depois da volta do cativeiro. Era chamada de Lod no Antigo Testamento. Aí vai dizer que a cidade ela foi destruída, depois reconstruída, depois destruída, depois reconstruída. Ou seja, está constando aqui
acerca da cidade aonde Enéas morava. Qual era a situação geográfica aonde Enéas estava. E aqui na parte 2, Jesus é quem cura. E foi na cidade de Lida que Pedro passou visitando os santos que habitavam naquela localidade. Aí ali achou Enéas, um homem que jazia em uma cama há 8 anos, pois era paralítico. Então Pedro diz ao paralítico: Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Então, a questão é aqui, Jesus é quem cura. É Jesus quem cura, não é o homem que cura, não, é o Jesus. É Jesus é quem cura. Jesus que realiza o milagre. Jesus que faz maravilhas, Jesus que é bondoso. Nós não somos nada de Jesus, mas nós temos que estar na brecha, nós temos que estar orando, buscando a Deus, para que nós venhamos ser instrumentos de Deus. Irmãos, se alguém pegar um instrumento, eu nunca toquei nenhum instrumento, mas um homem que toca instrumento, uma pessoa que toca instrumento, uma mulher, um homem que toca um instrumento. Se o instrumento está desafinado, está acabado, as cordas, um instrumento de corda estiver estragado, como é que vai tocar? Então tem que estar afinado, tem que estar tudo bom, a madeira tem que estar boa, as condições do instrumento tem que estar boa para ser usado. Assim somos nós. Nós precisamos estar em ordem, com a nossa vida em ordem, com a nossa vida espiritual em ordem, para que nós venhamos ser usados por Deus. É claro, Deus pode usar até uma mula, uma jumenta, assim como usou, mas nós não queremos que Deus use nós nessas circunstâncias. Qual? Numa extrema necessidade de Deus nos usar. Não, nós queremos ser usados sempre por Deus. Então, para sermos usados sempre por Deus, temos que estar na brecha. Fazendo a cama. Pedro não apenas falou para o paralítico que Jesus o curava, mas para que ele se levantasse e fizesse a cama. Então, fizesse a cama, o quê? Arrumar a cama. Levanta e arruma a sua cama. Parece que é engraçado para nós, mas é verdade. Pedro falou para ele levantar e fazer a cama. Parece que é uma piada, né? O homem paralítico, levanta e faz a sua cama. Levanta e arruma a sua cama. O homem paralítico há 8 anos, mas por que ele fez isso? Porque ele falou dentro da autoridade de Deus, cheio da unção do Espírito Santo. Então Pedro, ele fala cheio da unção do Espírito. Uma discípula chamada Tábita, uma mulher de boas obras. Aqui já é um milagre da ressurreição. Na cidade de Jope havia uma discípula chamada Tábita, cujo nome grego era Dorcas e significa gazela. Essa palavra era usada como símbolo de beleza e graciosidade. Esta mulher era muito amada pela comunidade. Por que ela era amada? Porque ela provavelmente não era uma mulher de muitas posses, mas o que ela tinha, ela dividia com as pessoas da sua localidade. Então o que ela fazia? Fazia vestimentas para as pessoas. Irmãos, hoje, antigamente não é como hoje em dia, que a pessoa vai, quero comprar uma roupa, vai no shopping, compra uma roupa, não gosta, doa. Não era assim, era difícil. Por isso que Jesus fala acerca das 2 túnicas. As pessoas não tinham um guarda-roupa e olhavam e viam muitas roupas. Qual roupa que eu vou usar? Ou qual é o sapato que eu vou usar? Ou no caso das mulheres, qual é a roupa, qual é a bolsa? Não, irmãos, não existia isso. Era poucas roupas, era poucas coisas que tinha assim para se usar. Mas ela aqui, é claro que as roupas envelheciam. E essa mulher, ela se preocupava muito com essa questão de vestimenta das pessoas. Então ela costurava de graça para as pessoas. Ela fazia roupas para as pessoas. Claro, as pessoas mais pobres. A igreja estava crescendo, o número de agregados na igreja estava aumentando, as pessoas tinham necessidade. E aí ela foi fazendo roupas. Ela fez roupas para as pessoas. Então, aqui nós vemos uma mulher que se preocupava com as outras pessoas acerca da vestimenta. E aqui, discípulos também enfrentam adversidades, né? Parte 2. Dorcas era uma discípula fiel de Jesus, reconhecida por suas obras. Assim como Deus operava maravilhas por meio dos apóstolos, ele operou também por intermédio de Dorcas. Os atos de amor dessa serva de Deus são uma manifestação do Espírito Santo tanto quanto os milagres. Ou seja, não é que são só os milagres que evidenciam a ação do Espírito Santo na nossa vida. Se eu tenho que orar e o morto ressuscitar, o cego tem que ver para que eu venha evidenciar que eu sou usado por Deus. Não, meus irmãos, aqui nós vemos Dorcas. O que evidenciava que ela é usada pelo Espírito Santo? O seu amor pelas pessoas. De que forma que ela expressava? Fazendo roupas para as pessoas, fazendo vestimenta para as pessoas. Era dessa forma
que se expressava a ação do Espírito Santo na vida dela. Ela tinha essa abertura, não tinha orgulho, não tinha preconceito, e aí se manifestava. O empenho dos irmãos, ouvindo os discípulos de que Pedro estava perto de Jope, enviaram 2 irmãos, rogando-lhe que para ali ver Dorcas. Então viram que Pedro estava por ali, vai lá, chama Pedro lá, um discípulo de Jesus, para nós, né, recebemos a oração, para ele fazer uma oração, orar por nós. As pessoas sabiam que evidenciava que pessoas poderiam ser ressuscitadas, porque eram homens cheios do Espírito Santo, e mandaram chamar. Ele chegou lá, as pessoas pranteando, muitas pessoas com dor no coração. Nossa, como que a gente faz hoje, meus irmãos? Pensando assim, nossa, essa mulher tão boa, morreu, por que não morreu bandido? Por que não morreu fulano, ciclano, que é tão mal? Por que as pessoas boas têm... Esses questionamentos que normalmente as pessoas fazem em funerais. Porém aqui, nós vemos que teve a diferença. Qual era a diferença? A ação do Espírito Santo através da vida de Pedro. Pedro, peraí, dá licença e tal... E aí o Espírito Santo com certeza falou com ele, o instigou para que ele pudesse fazer aquela oração. E orou pela mulher, e a mulher ressuscitou. Né? Então nós vemos, irmãos, que aqui a ação do Espírito Santo é através do quê? Dos homens, é através de homens que Deus faz a obra. A parte 3, a ressurreição de Tábita, preparando o ambiente. Quando Pedro chegou ao local onde haviam colocado o corpo de Dorcas, todas as viúvas a rodearam chorando e mostrando as roupas que ela fazia. Olha que bom, né? É engraçado porque tem pessoas que morrem e as pessoas, nossa, depois que morre tudo é coitadinho. Mas as familiares sabem, ainda bem que morreu porque deu sossego, aquelas coisas. Mas aqui as pessoas realmente prantearam com dor no coração mesmo, porque veja que as pessoas estavam ali chorando de livre e espontânea vontade, porque antigamente as pessoas que tinham mais posses, elas contratavam pessoas para chorar nos funerais, para dizer, nossa, como essa pessoa era querida. Então existia essa contratação de pessoas para chorar em funerais. Aqui não, aqui nós vemos que as pessoas estavam ali de livre e espontânea vontade, estavam realmente lamentando, e havia um ambiente de tristeza mesmo por uma perda. Por uma perca de uma mulher. Perca, né? Porque para nós a gente é perca, mas para Deus, Deus tomou para si. Mas é que Deus, né, quis se manifestar de uma forma que não apenas consolasse os corações, mas que aquela mulher voltasse verdadeiramente à vida. E aí ela ressuscitou. Como que foi a questão do ambiente? Aqui, na última parte, quando estamos em busca de um milagre, precisamos nos preparar, acercando-nos apenas de pessoas de fé que creem que Deus tem poder para mudar a situação. Ou seja, quando nós estamos preparando para um milagre, não adianta a gente ficar com pessimismo. Se nós queremos um milagre, nós sabemos que Deus, a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus, irmãos. Deus tem que fazer um milagre porque eu sou filho de Deus, porque eu tenho que comer melhor dessa terra, porque eu sou querido de Deus, porque eu sou menino dos olhos. Não, irmãos, Deus faz o milagre se Ele quer. E aqui Ele resolveu fazer e fez. Então, nós temos que nos acercar de pessoas que creem em Deus e que são realistas acerca das coisas de Deus. Aqui na parte 2, agindo no poder da oração. Após ter feito todas as pessoas saírem do quarto, Pedro se colocou de joelhos e orou. Simples, irmãos, não precisou fazer, como é que fala? Positivismo, essas coisas aí, tá? Um misticismo evangélico. Misticismo gospel, não. Ele confiava em Deus, tinha uma mentalidade de Deus, sabia que Deus queria curar aquela mulher, porque o homem de Deus sabe como Deus, o Espírito Santo quer usar ele naquele momento. E ali ele dobrou o joelho, orou, e Deus fez um milagre. Porque aqui no 3... e muitos creram no Senhor. Então nós vemos por que Deus fez aquele milagre? Para que as pessoas pudessem se evidenciar que realmente o Cristo, o Senhor a quem Dorcas servia, era Deus. Então através de Deus, o Senhor Jesus Cristo resolveu ressuscitar aquela mulher. Então uma necessidade nossa é de crermos no Deus que nós servimos. Ele pode. Agora, por que ele não opera tanto como ele operava antigamente? Por culpa nossa, nós que não oramos, nós que não buscamos, nós que não nos preparamos, nós que não santificamos. Se a gente santificasse mais, orasse mais, buscasse mais a Deus, com certeza a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida seria maravilhosa.
mas muitas das vezes a gente deixa a desejar e o Espírito Santo de Deus fica impedido de agir através da nossa vida. E aí ele muitas vezes age de forma necessária, extrema, assim como ele fez com a jumenta, falando com Balaão. Conclusão. A história das Enéas e Tabita demonstra que Deus tem poder tanto para levantar um paralítico como para ressuscitar um morto. Para Deus não há limite, irmãos. Para Deus não há limite. Ele pode tudo, ele faz tudo, ele realiza tudo. Agora, por que ele não faz muitas... Ele faz às vezes na vida de um, na vida dos outros, na vida de outros? Sinceramente, eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus, ele é misericordioso, ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele realiza, ele faz, porque ele pode, ele é Deus. Nós não somos nada, mas ele é Deus. Ele que realiza, ele que faz. Então nós temos que estar o quê? Na brecha. Na brecha, esperando a intervenção do Espírito. Estamos perseverantes que Deus venha realizar a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, ou inscrito no nosso canal, melhor dizendo, está convidadíssimo a se inscrever. E que Deus te abençoe. Fique na paz.